Olha, Nilma, nossa live de ontem bombou, hein? 1000 Você visualizações. você viu que espetáculo, que maravilha, coisa muito boa. Uma coisa, aproveitar que a gente ainda não iniciou, doutora, eu gostaria muito de colocar aquela apresentação no canal da Arura, do Pode, YouTube. eu Você acho que pode permite? colocar, claro, Ah, que ótimo. Depois manda para mim, por favor. claro, vou E pedir. aí eu vou colocar, porque, olha, aquele bate-papo Foi nosso legal, né? foi uma troca de figurinhas Foi fantástico, foi legal. muito bom. E assim, ficou muito claro para perceber o impacto que as associações têm na vida do paciente, né? E isso, para nós, é um bálsamo, viu, doutora? É muito legal, né? Eu tava, Muito. era meu sonho fazer aquela live. Nossa, Então, eu que ganhei o bom ano. que eu pude participar da primeira live nesse sentido, com tantas associações. Eu fiquei muito feliz de você Ah, nem me imagina, escolher. gente. A Marta de Fortaleza é uma pessoa fantástica, Fantástica, né? que eu admiro muito. A gente se conhece desde 2009, eu acredito, acho que sim, 2009. A Aham. Eliana, que está chegando agora, uma maravilha, né? Ela Ó, é. nós temos a Tine da Argentina. Olha Tine, aqui, seja bem-vinda, minha querida. Olá. Olá, seja bem-vinda na nossa live. Vamos olha, discutir. A Tine também é da Argentina, é diretora de uma associação de pacientes. Oh, que legal. Isso. olha. Seja bem-vinda, Tine. Boa noite. Feliz está conosco. Bom, são 19 horas em ponto. Vamos dar início, né, na nossa live, para a gente não perder tempo. Em primeiro lugar, pessoal, eu vou pedir para que todos deixem os microfones fechados, por favor, para não dar interferência. É um prazer enorme receber todos vocês, né, os participantes. Doutor Narciso, mais uma vez, muito obrigada. Doutora Nathalie, você conhece meu carinho, minha admiração por você, né? Já o segundo ano e a terceira live que nós estamos fazendo Obrigada. juntas. Muito Verdade. bacana, muito Muito bacana. A obrigada. doutora Nathalie Davi, ela é médica reumatologista formada pela UFRG, com especialização na UERG, atualmente atua como gerente médica da GSK. Seja bem-vinda. Doutor Muito obrigada. Narciso, parceiro de anos, né, doutor Narciso? Que, assim, eu sou suspeita para falar da admiração e da competência de vocês dois, né? E muito obrigada por vocês estarem aqui conosco e trazer esclarecimento para esse público, né, que tem tantas dúvidas, tantas dificuldades. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Doutor Narciso, vou pedir para o senhor fazer a sua apresentação. Por favor, a sua qualificação. Bom, boa noite a todos. Eu formei aqui na Universidade Federal de Uberlândia, depois eu fui fazer residência médica e mestrado lá no HC da USP de Ribeirão Preto. Eu tenho consultório desde 1990, são 31 anos, né? Estou na universidade lá através do meu serviço de reumatologia há 11 anos. E também há 11 anos estou envolvido com a parte diretiva aqui da Unimed Uberlândia, que também me dá uma outra visão, uma outra experiência, do outro lado, vamos dizer assim, uma outra face da área da saúde. Então, hoje a minha vida é bem voltada, né, para a reumatologia, ou seja, uma boa parte do meu tempo é para isso. Então, eu me sinto bastante à vontade para discutir sobre o assunto de uma forma um pouco mais superficial, um pouco mais assim panorâmica, que é a visão do médico de consultório que atende os pacientes com a gravidade não tão alta, né? Ou seja, os casos mais graves, a gente às vezes sabe que esses pacientes vão procurar serviços que têm internação, que tem uma equipe maior, que a gente não atua sozinho, né? Ou seja, o reumato sozinho, às vezes cuidar de um lúpus grave, por exemplo, não é aconselhável, né? Além de ter, às vezes, Doutor Narciso, desculpa interromper. O senhor pode pôr o seu microfone um pouquinho mais alto? vê se melhorou. Sim, melhorou. A gente precisa da ajuda do NEF, precisa da ajuda de outros especialistas, às vezes, né? Então, acho que podemos começar a usar a nossa apresentação como base
só para a gente depois poder discutir um pouquinho mais. Né? O nosso intuito até é falar o que é importante no lúpus, né? O que é mais, o que a gente pode realçar aí. Então, eu acho importante a gente lembrar desses verbos, ou seja, diagnosticar ou classificar. Na reumatologia, a maioria das doenças não tem um marcador, né? Por exemplo, como nós temos no diabetes, a glicemia. Então, a maioria das doenças a gente tem que compor o diagnóstico como se fosse um quebra-cabeças. E para isso se desenvolvem critérios de classificação que servem muito mais para a gente colocar pacientes em estudos, para fazer estudos em grupo, no dia a dia no paciente individual. Esse critério de classificação perde um pouco a validade, a gente acaba tendo que diagnosticar se tem ou não a doença. Dimensionar a doença, ou seja, no caso do lúpus, que sistemas envolve? É só cutâneo articular, como é mais comum? Estão envolvidos órgãos internos, órgãos mais críticos, como os rins, como o sistema nervoso central? Graduar a doença, é uma doença mais leve, é média, é grave, então tem um potencial de agressão maior. Fazer o prognóstico, ou seja, quais são os fatores prognósticos que já indicam uma doença um pouco mais agressiva, é homem, é mulher, é jovem, é um pouco mais velha. Orientar o paciente que existe a doença, existe o doente, né? Ou seja, nós hoje temos muito acesso a informações das mais variadas fontes, e às vezes o paciente fica muito perdido, porque ele vai encontrar muito mais as informações de casos mais graves, que às vezes não é o dele, como na maioria das vezes. Tratar o paciente com todas as opções, né, que nós temos. Monitorar talvez seja uma das coisas mais importantes, muito mais que tratar, é a gente conseguir realmente usar toda a tecnologia que nós temos hoje, de estudo, de método, está tendo alguma interferência, né? Para poder monitorar esse paciente e perceber tanto os sinais objetivos quanto os sinais um pouco mais escondidos. Aí essas métricas servem muito para isso. E principalmente educar o paciente, ou seja, o conhecimento é uma coisa constante, o conhecimento, né, em relação à sua doença, é uma coisa constante, e a gente não pode deixar de ter essa vontade de sempre passar alguma informação a mais, buscar as fontes, né? E o lúpus é uma doença multissistêmica, geralmente poucos órgãos, a gente precisa reunir meios clínicos e algumas anormalidades nos exames de sangue para poder fazer o diagnóstico. Os objetivos do tratamento são principalmente melhorar a qualidade de vida e tentar diminuir e prevenir os danos de longo prazo, que podem interferir, inclusive, na expectativa de vida, não só na qualidade, né? O tratamento. O início, geralmente, a gente tem que entrar com doses elevadas de corticoide ou de imunossupressor, ou seja, algum tratamento que vai realmente inibir completamente todo aquele distúrbio autoimune, aquela atividade intensa de que o sistema imunológico, nosso sistema de defesa está contra o paciente, e depois que passou essa fase, como se tivéssemos apagado o fogo, a gente vai fazer a manutenção a longo prazo com a terapia menos agressiva, tentando consolidar os resultados e prevenir as recaídas. Então, essa fase de manutenção, ela exige muito cuidado também, mas, logicamente, é uma fase mais fácil de levar, no sentido dos riscos, né? Os objetivos, então... Você já foi, vai voltando. Eu acho que a gente pode assim, ofertar para o paciente sites de boa qualidade, como esses que estão nessa tela, ou seja, falando de lúpus, é um site no Facebook, né, uma página no Facebook, ou as informações dentro da nossa Sociedade Brasileira de Reumatologia, nesse site reumatologia.org.br, que tem várias cartilhas sobre as doenças reumáticas. E aqui eu estou mostrando, não está muito grande, mas essa aqui seria a cartilha do lúpus, que pode ser feito o download, com as informações básicas da doença, o que é a doença, como é que ela se comporta, as opções de tratamento, os cuidados que têm que ser tomados. Então, eu gostaria agora de deixar a palavra ao senhor com algumas perguntas,
ou então para a Nathalie apresentar a parte dela, e depois a gente poderia deixar um tempo maior para as dúvidas, que eu acho que o intuito disso aqui é muito mais a gente trocar ideia do que a gente só apresentar, né? Com certeza, muito obrigada. Vou tirar minha apresentação e deixar a Nathalie agora dar a palavra dela. Compartilhar. Vocês conseguem ver? Sim. Perfeito. Boa noite a todos mais uma vez. Muito obrigada. Parabéns, doutor Narciso. Acho que é importante a gente sempre trazer, né, realmente fontes confiáveis de informação para os pacientes, especialmente nesse mundo que nós estamos vivendo de virtual e fake news. Então, é importante o paciente ele saber que existem fontes seguras de acesso à informação, seja pelo site da sociedade, a cartilha do lúpus, né, que é super completa, com uma linguagem acessível, assim como também o próprio Falando de Lúpus. Eu trago também aqui a Lúpus Questão de Foco, que eu até fiz uma live ontem com a Nilma, que é uma fanpage também de extrema confiança e segurança, com dados que traz todas as informações sobre a doença de uma maneira, de uma linguagem também fácil e de fácil entendimento. Então, a informação existe, só que a gente tem que buscar, de fato, a informação que seja segura. E eu trouxe aqui um pouquinho sobre os mitos e verdades do lúpus e da nefrite lúpica, para a gente poder debater, que são dúvidas frequentes que a gente acaba vendo no consultório. Então, lembrando aquilo que o doutor Narciso trouxe, né, o lúpus é uma doença autoimune, sistêmica, o nosso organismo ele acaba produzindo anticorpos contra nós mesmos, seja por um fator genético, né, hereditariedade genética, seja por fatores ambientais, gatilhos ambientais, e o sol é um deles mais importante. O estrogênio também, por isso que o lúpus é tão mais frequente nas mulheres do que em homens. E o que é a nefrite lúpica, que eu botei aqui, NL? Nefrite lúpica, que é a inflamação dos rins pelo lúpus, que ocorre em cerca de... Então, essa informação aqui é correta. Cerca de 40% dos pacientes com lúpus, nos primeiros 5 anos do diagnóstico do lúpus, vão apresentar essa inflamação renal, né, do lúpus. É mais frequente no sexo feminino, porém, quando a nefrite lúpica, essa inflamação dos rins do lúpus ocorre em homens, tende a ser um pouco mais grave do que em mulheres, tá? Os homens também são mais propensos a desenvolver a nefrite lúpica que em mulheres, então eu já trouxe que sim. Então, além de homens, os afrodescendentes asiáticos também são pacientes em que a nefrite lúpica, a inflamação dos rins do lúpus ocorre e com mais gravidade também. Uma outra dúvida quando o paciente vem com a pressão aumentada, a pressão arterial, com a urina espumosa, é um sinal de que a nefrite lúpica está acontecendo? Então, sim, é importante a gente sempre estar atento, por isso que essa questão da campanha de entendimento da doença e tudo é muito importante, porque aquele paciente que tem um diagnóstico de lúpus, principalmente nos 5 primeiros anos do diagnóstico, a gente sempre tem que trazer para o paciente nas consultas periódicas para ele observar a urina, ver se a urina não está espumosa, se as pernas não estão inchando, se a pressão, na consulta a gente sempre avalia a pressão arterial para ver se não está aumentando, porque podem ser sinais, indícios de que o paciente está abrindo uma inflamação dos rins pelo lúpus, que a gente chama de nefrite lúpica. Outras doenças podem ter os mesmos sintomas do lúpus? Sim. O lúpus é uma doença que faz o diagnóstico diferencial que nós chamamos, ou seja, a gente faz exclui outras doenças muitas vezes para poder fazer o diagnóstico de lúpus, porque o lúpus mimetiza, e outras doenças também acabam mimetizando muito o lúpus, fazendo sintomas muito semelhantes, sinais e sintomas muito semelhantes ao do lúpus. Então, o lúpus é muito comum da queda de cabelo, febre, perda de peso, naquela fase mais ativa. E existem diversas doenças que dão queda de cabelo, como o próprio hipotireoidismo, deficiência de diversas vitaminas, como vitamina B12, vitamina D, o próprio ferro, também podem dar queda de cabelo. Então, dor articular, dores nas juntas, né? O lúpus pode dar, mas diversas outras doenças também podem dar, como
a gente teve, né, há 2 anos atrás, uma epidemia de chikungunya e dor articular, né, as dores articulares, dores nas juntas pós-chikungunya. Então, assim, não só o lúpus, mas a própria artrite reumatoide, que é outra doença autoimune, é muito comum na população de uma forma geral, também da dor articular. Então, a gente tem que estar pensando no lúpus como um diagnóstico importante, né, se o paciente traz esses sintomas, que também podem estar presentes em outras doenças, mas a gente vai fazendo essa exclusão, né, de acordo com o que o paciente traz de história, principalmente se tem uma história na família também de alguma outra doença autoimune, de parente de primeiro grau, mãe, pai, irmã, né, com lúpus ou com vitiligo, com hipotireoidismo, né, de Hashimoto, que também é autoimune, a própria artrite reumatoide. Então, é sempre muito importante nessa história que o paciente conta, além da história familiar, a história dos sintomas que o paciente está trazendo, e, é claro, os exames de sangue, são os exames complementares, sangue e urina, a gente sempre faz porque nos auxilia bastante também no diagnóstico. É possível a pessoa ter 2 doenças autoimunes juntas? Sim. Então, é comum, não é infrequente, na verdade, não é que seja comum, mas também não é incomum de nós vermos, por exemplo, um paciente com hipotireoidismo de Hashimoto, que é autoimune, e lúpus, ou lúpus e artrite reumatoide juntos, que nós chamamos de RUPUS. Então, não é infrequente, pode ocorrer sim de um paciente ter 2 doenças autoimunes juntas, né? Seja o lúpus ou outra doença autoimune. É importante a gente trazer que o paciente com lúpus pode engravidar. Então, como a gente sabe que o lúpus ocorre principalmente em mulheres na idade de 20, 30 anos de idade, em torno da segunda, terceira década de vida, mulheres jovens, que estão na fase realmente laborativa, reprodutiva. Então, tem sempre aquele medo da paciente de não poder engravidar. Pelo contrário, hoje a gente sabe que é possível, sim, a paciente com lúpus poder engravidar, só que no momento correto, no momento planejado. Acho que a palavra ideal é o planejamento. Então, essa paciente, ela, de fato, ela tem que estar em remissão da doença. Então, o lúpus ele tem que estar realmente calmo, que a gente fala em remissão, paciente sem sintomas, com a doença bem controlada, para aí sim, por pelo menos 6 meses, para poder aí sim programar uma gestação, né? E isso com uma equipe multidisciplinar, tanto com o reumatologista como o obstetra em conjunto, vendo esse melhor momento para ela poder engravidar. Por que sempre houve essa questão do medo da gestação? Porque durante a gestação, o lúpus ele tende a reativar, porque a gestação, a carga de estrogênio é muito alta, aumenta muito durante a gestação, né, do hormônio feminino. E a gente sabe que o lúpus é mais frequente nas mulheres e parece que o estrogênio é um fator predisponente, né? Um fator, vamos dizer assim, de risco para o desenvolvimento do lúpus. Então, por isso que o lúpus é tão mais frequente no sexo feminino. E durante a gestação, a gente tem esse cuidado a mais, porque o lúpus pode reativar. Então, mas não é que vá reativar. Se com esse planejamento bem cuidadoso, né, com 6 meses pelo menos da doença calma, tendo trocado as medicações que não são, que não trarão problemas para o bebê. Então, tem toda essa transição, esse preparo da paciente para poder justamente ter uma gestação segura e sem problemas para ela e nem para o bebê. Quem tem lúpus tem mais chance de ter infecção? Isso é verdade. Na verdade, pela questão da imunossupressão da própria doença e pelos medicamentos que o paciente geralmente faz, como, por exemplo, os glicocorticoides, né? E até os imunossupressores. Então, a chance acaba aumentando, sim, de infecções, mas se o paciente ele tem um acompanhamento regular no reumatologista, no seu especialista, né, faz exames periódicos, toma a medicação corretamente, é claro que ao mínimo sinal de febre ou de algum outro sintoma que possa indicar que esteja com infecção, ele vai tratar precocemente, diagnosticar precocemente. Então, hoje isso é muito... A gente sabe que é muito seguro o tratamento que nós fazemos de uma maneira geral para o lúpus, porque a gente sabe dos recursos e da importância dessa adesão do paciente ao tratamento. Outra pergunta que é muito feita no consultório é se o lúpus tem cura, né?
A gente sabe que o lúpus é uma doença que, assim como a hipertensão, como o diabetes, é uma doença crônica, né? Caracterizada pelos momentos, por ser autoimune, caracterizada por momentos de atividade e de remissão, ou seja, momentos de atividade, que a gente fala de exacerbação, momentos de calmaria. Então, o lúpus tem esses momentos de atividade e de calmaria. E por esse motivo, a gente tem que controlar cronicamente o paciente, né, com tratamentos diversos, dependendo de cada sintoma do paciente, individualizando esse tratamento. Então, o lúpus ele não tem cura, mas tem como controlar, e o paciente tem como sim ter qualidade de vida com os tratamentos atualmente disponíveis. E controlando, justamente, o paciente tem pacientes que ficam anos e anos em remissão, a doença super controlada, sem atividade, que é o que a gente quer a longo prazo. Uma outra, já estou finalizando, só para, acho que é uma dúvida também frequente, se o paciente sempre fala, puxa, e dia nublado, mesmo assim é importante eu usar o meu protetor solar? Sim. A gente sabe que o Brasil é um país tropical, que tem alta incidência de radiação ultravioleta, por isso que o lúpus, a incidência é tão alta aqui no Brasil, né? Tem muitos casos aqui no Brasil, por ser um país tropical, muito ensolarado. Então, a gente sempre recomenda, mesmo em dias que estejam nublados, que use sim o protetor solar, 30 minutinhos antes de sair de casa e a cada 2 horas se estiver na rua. Então, sempre andar com protetor na bolsa, né? Então, 30 minutos antes de sair de casa, a cada 2 horas na rua. Hoje existem diversos tipos de protetor solar, sem óleo para o rosto, com base para, né, para as mulheres que gostam de maquiagem. Então, existem hoje protetores com coloração, com formato de base, e também para o corpo, que é um pouco talvez mais oleoso. Existe o spray. Então, assim, não tem desculpa, né, para não usar a fotoproteção. E é claro que usar a sombrinha, né, sempre é importante trazer o guarda-sol. Se tiver disponível a blusa com proteção para radiação ultravioleta, a gente sempre orienta também a lâmpada de LED, né? Porque a gente sabe que essas lâmpadas comuns têm também radiação, então a lâmpada de LED traz um risco menor. Então, e o lúpus, a gente sabe classicamente desse cuidado que a gente tem que ter com o sol, porque o lúpus ele é desencadeado também, é um fator externo, né? Não genético, vamos dizer assim, ambiental, que desencadeia, que deflagra, né, a atividade do lúpus. Então, porque a gente vê tantos pacientes no verão com lúpus em atividade, né, justamente por conta desse histórico de que o sol ele realmente reativa a doença. Então, é importante ter esse cuidado, sim, com a fotoproteção. Aí vem sempre uma outra dúvida em cima dessa, né? Mas a vitamina D, ela não é convertida pelo sol na pele? Mas a gente tem como suplementar a vitamina D, né, com tanto comprimido, pela alimentação, eventualmente a cada 6 meses, uma vez ao ano, a gente pode dosar a vitamina D no sangue para ver como é que estão os níveis de vitamina D. Se estiverem baixos, a gente repõe. Então, assim, hoje tem como a gente adaptar tudo isso por conta a gente sabe da causa que o sol ele pode piorar e deflagrar a atividade do lúpus. Existe algum problema de usar remédios para outras medicações, já usando medicamento para o lúpus? Provavelmente sim. Todas essas perguntas estão na cartilha dos pacientes para lúpus da Sociedade Brasileira de Reumato. Eu tirei todas de lá, que o doutor Narciso trouxe. Que é justamente uma fonte super confiável, super fácil, a leitura fácil de entender. Então, é claro que se você faz um tratamento regular para o lúpus, se for introduzir uma nova medicação, é sempre importante conversar com o seu reumatologista que medicação é essa, né? Quais os efeitos que pode trazer para o lúpus, porque pode haver alguma interação, sim, da medicação nova com as medicações que você já está usando para o lúpus. Então, é sempre bom consultar o seu reumato para ver se é possível iniciar esse tratamento adjuvante ou não, né? Para não ter o risco de porque existem algumas medicações, por exemplo, que desencadeiam o lúpus, né? Então, é importante a gente ter esse olhar e sempre
no início de se iniciar algum novo tratamento, sempre consultar seu especialista, seu reumatologista. Para finalizar, se eu não me engano, a última pergunta, que também é muito frequente, se quem tem lúpus pode tomar vacina? Também sim, a gente orienta, inclusive, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, orienta que as vacinas são muito importantes, principalmente as vacinas contra a pneumocócica, contra a pneumonia, do vírus da gripe, que é feita anualmente, né? Além de todo aquele calendário do adulto, né? Do Programa Nacional de Imunizações, mas é claro que respeitando e buscando aconselhamento com o seu reumatologista, né? É sempre muito importante ouvir o seu especialista. Lembrando que sempre é pesado o risco-benefício daquelas vacinas com vírus vivos, né? Que são vacinas de vírus que são um pouco mais fracos, mas eles ainda são vivos, então visto caso a caso, mas na maioria das vezes é desaconselhado, mas é claro que isso vai ficar a cargo do reumatologista, né? Mas sempre procurar o seu especialista para poder consultar qual vacina é recomendada o uso da vacina. Bom, queria agradecer e me deixar aqui à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Parabéns, muito boa. Está sem microfone nenhum. Parabéns para os dois médicos que falaram, vocês falaram muito bem. Obrigada. Agora nós vamos esperar as perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, é só levantar a mãozinha. E eu quero que vocês me digam o que vocês acham melhor, as perguntas pelo chat ou interagir, como nós estamos fazendo. Eu tenho 3 perguntas aqui e a observação que a doutora Nathalie falou sobre as vacinas. A minha primeira pergunta é, aquele formulário que o Ministério da Saúde liberou, ficou um pouco confuso. Acho que cortou. O paciente com lúpus, ele está para ter prioridade na vacina? Isso. Na verdade, são pacientes com doenças reumatológicas de uma maneira geral, que está na recomendação, e com doses de corticoide, se não me engano, a mais que 10. Alô? Me escuta? Estamos ouvindo. Perfeito. Pela recomendação, Sim, eles falam que pacientes com doenças reumatológicas e com dose maior que 10 miligramas por dia de prednisona. O Narciso quer complementar? Eu acho que é isso mesmo. Ali, ele põe ali como comorbidade, e no site de Berlândia, por exemplo, ele abre uma lista de CIDs que não é muito completa. Por exemplo, não tem espondilite anquilosante, não tem artrite psoriásica, não tem síndrome de Sjögren. Então, a gente acaba tendo que usar basicamente o de artrite, soronegativa ou não, e o de lúpus, M32.9 e M32.8. Depois o resto é hipertensão, diabetes, obesidade, né, mórbida, né, com IMC acima de 40, a hipertensão se tem órgão-alvo envolvido, se é um caso mais grave, né, bem classe 3. Eu acho assim, a gente acaba tendo que pôr um CID aproximado. Eu não estou muito preocupado nesse laudo em pôr um CID correto, desde que o paciente tenha critério, entendeu? Eu acho o seguinte, eu entendi o espírito da coisa, não é para todo mundo que tem qualquer hipertensãozinho que vai tomar vacina, porque tem os casos mais graves. Mas os nossos doentes, mesmo estando com a doença inativa, a gente sabe que eles têm um sistema imunológico diferente das outras pessoas, né? De vez em quando você vê um herpes zoster em quem está ótimo, de vez em quando você vê uma pneumonia em quem está aparentemente ótimo, usando dose baixinha de prednisona. Então, eu tenho feito para todo mundo dentro desse espírito. Eu acho que não precisava dessa burocracia toda, acho que poderia ser um pouco mais simples, não sei, precisaria. Acho que é um formulário um pouco chatinho, você tem que pôr todos esses dados, né? Tá um pouco. E tem variação, de Goiás é de um jeito, de Berlândia de outro, isso também achei... Eu achei o formulário complicadinho e com muita restrição, né? Tem muita gente fora que precisaria ter prioridade na vacina e ficaram de fora. É que não tem para todo mundo ainda, né?
Mas, enfim, eu acho que a gente... Pessoal, não fica inibido. Pode perguntar, a hora é essa para a gente tirar todas as nossas dúvidas, viu? A outra pergunta que pacientes me enviaram, porque tem uns que não têm coragem mesmo, viu, de falar. Aí pede para eu falar, mas eu falo com muito carinho. Quais são os sintomas? Quais os sintomas que são sinais de alerta para o paciente procurar o reumatologista? Ele não tem diagnóstico e ele tem alguns sintomas importantes. O que é importante ele observar e buscar o reumatologista? Pode falar, Natália, depois eu falo. Obrigada. Ele é um cavalheiro mesmo, né? É uma gracinha. É um gentleman. Obrigada, dona Cida. Assim, eu acredito que os sintomas, porque como são muito semelhantes de diversas doenças, acaba que, assim, muitas vezes o paciente, o médico ele tem que suspeitar de que seja lúpus pela faixa etária, né? Uma mulher geralmente jovem, isso nos ajuda muito, com aquelas lesões de fotossensibilidade, né? Aquelas lesões de asa de borboleta, que é o clássico, muita afta oral de repetição, caindo muito cabelo, muitas vezes com aqueles sintomas gerais de fadiga, perda de peso, febre. Geralmente, assim, o diagnóstico, como eu estou trazendo, não é tão simples quanto parece, né? Assim, não tem um sintoma específico que vá fechar o diagnóstico de lúpus. É todo um conjunto que a gente acaba... Até porque é uma doença com um espectro muito amplo de manifestações, né? Então, vai desde manifestações só pele e articulação, até manifestações de convulsão, de renal, que a gente tem que ficar bem mais atento, que são casos mais graves. Mas, de uma maneira geral, o sintoma que poderia alertar um pouco mais, eu acho que para a gravidade, talvez, eu acho que é isso que ele talvez esteja perguntando, talvez uma proteína na urina, então uma urina mais espumosa, né, um início de uma hipertensão, a princípio o paciente não tinha histórico de hipertensão, paciente jovem começa a ficar hipertenso, é para acender uma luz de que não é esperado um paciente jovem ter hipertensão, né? Eu acho que uma perda de peso muito significativa em pouco tempo, então acho que isso é um outro sinal de alerta, está comendo normal, né, levando uma vida normal e perdendo peso sem explicação. Então, acho que mais nesse sentido. Não sei o que o senhor acha, doutor Narciso. Não, eu concordo. Talvez possa complementar assim. Uma pequena parte dos pacientes com lúpus, se nós estamos falando de lúpus, né? Depois podemos abranger um pouquinho outras possibilidades, que tem os sinais típicos da doença, como o racho malar, uma poliartrite não erosiva, uma poliartrite mais leve, né? Esse daí fica mais fácil se suspeitar, mas quando o quadro é mais assim, fadiga, anemia, a pessoa começa às vezes a ter alguma coisa para o lado de ansiedade, não sabe o motivo, uma anemia que não sabe a causa, a pessoa fica fraca, mais pálida, então fica mais difícil. Eu acho que o reumato acaba sendo um profissional que, como ele vem da área clínica, e ele é acostumado a fazer raciocínio clínico, eu acho que a gente está sendo muito pouco utilizado para fazer diagnóstico desses pacientes, assim, que a gente percebe que a maioria chega para a gente feito um monte de exames que foram para o caminho errado, assim, que não foi para o caminho certo, de um diagnóstico mais simples, pensando na causa mais provável. Então, eu acho assim, que a gente precisa ocupar um espaço maior, estar mais na frente de batalha, do atendimento, vamos dizer assim. A gente tem que estar mais presente nos atendimentos, talvez... Eu acho que também o espírito de atender sozinho, a gente faz o curso de medicina atendendo em grupo, discutindo os casos, depois quando a gente vai trabalha cada um sozinho por si, pouco se discute os casos. Então, eu acho que a gente tinha que ter um ambiente mais de troca de informação, e a gente está usando muito a parte de propedêutica laboratorial, propedêutica de imagem, e não está usando muito a opinião dos colegas para a gente conduzir os casos. Eu acho que às vezes a gente poderia ir pelo atalho, se a gente, às vezes, num paciente com dor crônica, se o colega clínico ou ortopedista usasse o Renato, a gente paciente que tem lá uma cidade inflamatória apurada, a PCR apurada, se o Renato fosse consultado, eu acho assim que falta
Eu sinto muito essa lacuna. O reumato precisa ocupar um espaço maior, que é a moda, né? E a gente fica mais presente nessas portas de entrada do paciente no sistema de saúde. A gente fica Exato. muito à espera de receber encaminhamento. Ou então, a gente recebe o paciente pelo nome da gente, não tanto pela especialidade. Entendeu? Eu acho que isso é um problema, assim, isso não é bom na nossa sociedade. Falta ainda a gente receber o paciente para a sociedade conhecer o que o reumato pode fazer. Assim, a gente hoje é meio tipo assim, quando o caso é complicado, a doença rara, vai no reumato que ele consegue resolver. É verdade. E a gente também consegue resolver os casos mais simples, né? Com certeza. E eu acho também, doutor Narciso, que, por exemplo, o ginecologista obstetra, né? Que vê essas mulheres na ponta, mais jovens, né? Que muitas vezes, quem que é o médico da mulher? É o ginecologista que acompanha, né? Sim. Então, assim, eu acho que talvez uma campanha nesse sentido, né, de orientar, de capacitar mais os ginecologistas, os próprios ortopedistas também, que recebem muito esses pacientes com dor articular, né, e as dermatos, né, como você trouxe, eu acho que... Isso é O que eu queria perguntar, a porque eu gente tem que estou com envolver minha o filha. marketing para poder falar como que a gente poderia assim, ocupar melhor o espaço que é da gente. A gente que se sente à vontade, a gente não acha ruim de atender uma pessoa que queixa do cabelo até os pés, como esse paciente. A gente não acha ruim. Só que esse paciente demora para chegar no gente. Exatamente. O que eu queria perguntar. Nilma está no mudo. Tá. Denise, pode falar, minha querida. É para quem a sua resposta? É para os dois ou para... Sim. Eu estou aqui assistindo com a tia Isabel, que tem lúpus, né? Ela está perguntando aqui por que os médicos demoram tanto para dar o diagnóstico de lúpus e se tem probabilidade dos descendentes dela também vir a ter lúpus. Se eu não entendi bem a pergunta, tendo lúpus, qual que é a chance dos descendentes terem lúpus? Por que o diagnóstico é tão difícil de ter? Porque ela foi ter, a gente tinha 60 e tantos anos. Como é que é? Essa parte eu não entendi. Ela foi ter o diagnóstico, ela tinha 60 e tantos anos. Ela demorou para ter o diagnóstico, né? Isso. Olha, ela teve o diagnóstico depois dos 60 anos, doutor Narciso. Hereditário. A gente vê muito isso em várias doenças. Entre começar a doença e fazer o diagnóstico, espondilite é 7, 8 anos, está reduzindo cada vez mais. O próprio lúpus em média, 2 anos, até o paciente ter o diagnóstico definitivo. Assim, a fibromialgia, às vezes, é 30 anos. O paciente tem desde mocinha, depois que vai fazer o diagnóstico, né? Então, eu acho assim, que é uma questão de cultura, né, que precisa ir ampliando, tanto entre os médicos, para poder diagnosticar mais rapidamente, ficar mais atento a essas possibilidades, né, quanto aos próprios pacientes, de procurar um pouco antes o especialista certo. Né? Mas isso aí, normalmente, é difícil o próprio paciente conduzir o caso dele. A gente vê que o sistema de saúde bem organizado, você tem um percurso essencial que você tem médicos que têm essa capacidade, né? Um médico de família, um bom clínico, um bom médico, né? De modo geral, consegue ir pelo atalho uma história, exame físico, exames de triagem bem feitos, consegue saber para onde vai. Mas pode ser também que não era lúpus no começo e que começou mais tarde. Às vezes um sintoma lá atrás que poderia ser lúpus. A síndrome de Sjögren, às vezes, se transforma em lúpus em alguns pacientes. Tem um paciente com um quadro leve de Sjögren a vida toda, de repente vira lúpus, né? A gente já viu acontecer isso. A polimialgia reumática pode virar artrite. Então, e quando a passar para descendente, eu tenho poucas parcerias de mãe e filha, irmãs. São casos esporádicos. Tem alguns, sim, que a gente lembra até os nomes, né? Mas não é tão comum. Por ser uma doença que tem fator genético e desencadeante ambiental, eu acho que a proporção do ambiental é bem grande, por isso que a gente não vê tanta gente da mesma família com lúpus. Às vezes você vê assim, com tiroidite, com artrite, com doença mista, lúpus, com polimialgia reumática, mas uma família inteira, todo mundo com lúpus, não é tão comum, né? Felizmente. Verdade.
Pessoal, vou pedir para vocês que, quando fizerem a pergunta, vocês desliguem o microfone para não dar ruído, tá bom? Mais alguém quer perguntar? Doutor Narciso, o senhor disse que demora, em média, 2 anos para fazer o diagnóstico. Essa colocação do senhor veio de encontro com a pergunta de uma paciente, se essa demora no diagnóstico não vai fazer perder as janelas de oportunidade para um controle maior da doença. Não, lógico. Eu falei em média 2 anos, lógico que um caso grave não chega a isso, né? O problema é aquele caso leve, assim, que a pessoa tem, às vezes, começa com quadro cutâneo, fotossensibilidade, alguma lesão em área exposta à luz, uma artralgia leve, o quadro intermitente, tem época que fica mais ativo, época menos ativo. Então, esses quadros podem demorar mais tempo. Às vezes, uma pleurite, uma dor torácica, né, que é só uma pleurite, um pequeno derrame pleural, uma anemia leve, que fica ali 8, 9, 10 hemoglobina, a pessoa consegue se adaptar. Mas, lógico, se tivessem órgãos mais nobres envolvidos, quanto antes fizer o diagnóstico, melhor, né? Para você poder interferir antes de ter as lesões, sem dúvida nenhuma. Então, assim, acho que nós temos que ter reumato disponível, né? O serviço de porta aberta, ter uma organização, por exemplo, aqui em Uberlândia foi feito isso. Os nossos colegas que foram para o atendimento das unidades de saúde, para chegar na reumato, não é uma lista de espera simplesmente por ordem de entrada. Existe uma classificação, como se fosse aquela classificação de Manchester, né, parecida com aquilo, em vermelho, amarelo, azul e verde, que, por exemplo, uma grávida com lúpus, ela entra na fila, na frente de todo mundo para ser atendida no serviço de reumato primeiro, para chegar logo no serviço de reumatologia. Ao contrário, né, não desmerecendo, mas uma paciente com fibromialgia não tem a mesma gravidade de uma mocinha com lúpus, né, e que está grávida. Então, ela fica mais para o final da fila. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de organização precisa ter um sistema para a gente não ficar, às vezes, pondo um paciente que tem uma janela de oportunidade de 1 semana numa fila de 1 ano, né? Então, isso aí, realmente, o sistema tem que se organizar para isso, para poder dar acesso, né, para quem precisa desse acesso mais rápido. Isso. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Levanta a mãozinha e abre o microfone. Boa noite, Júnior. Doutor Narciso, boa noite. Câmera. Boa noite. Boa noite, doutora Nathalie. É o Áureo. Boa noite. Oi, Áureo, tudo bem? Bom dia. Boa noite, quer dizer. Boa noite. Boa noite. Aos participantes também, boa noite. Eu quero parabenizar o doutor Narciso e a doutora Nathalie por essa grande explanação que deu em relação a essa doença autoimune, que é a lúpus, né? Isso aí contribui muito para os portadores, para que possam ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Eu sou portador de espondilite, sou paciente do Dr. Narciso há vários anos, né? A cada 3 meses vou ao seu consultório, fazendo os exames, e a gente sabe que não é fácil viver com dor, sabe? Dr. Narciso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu devo receber a vacina da Covid depois de amanhã. Aí tem a vacinação da gripe, que vai ser a partir do dia 9 de junho, no caso da minha idade. Eu posso vacinar 9 de junho, a vacina da gripe? São 15 dias de intervalo entre a dose da vacina de Covid. Então tem que esperar 15 dias. Hoje é dia 11, né? Você vai tomar dia 13. Não, dá tranquilo. Dá tranquilo. Então tá bom. Muito obrigado pela atenção, doutor Narciso. E parabéns pela grande explanação. Nada. Faço minhas as palavras do Júnior. Maravilhosa. Muito clara a explicação. Acho que qualquer paciente está entendendo claramente e acho que está sendo um momento ímpar, né? É uma oportunidade que no consultório a gente não tem para perguntar tanta coisa, né? E às vezes lá está tão focado nos sintomas que está naquele momento que a gente nem lembra de perguntar outras coisas práticas, né? Um outro paciente perguntou quais são as principais mudanças que ele precisa fazer na rotina diária dele após o diagnóstico de lúpus.
Nathalie, gostaria que você Obrigada. começasse. Obrigada. Então, ótima pergunta. Na verdade, a orientação que a gente dá é a questão, primeiramente, do sol, né? Que em relação à rotina. Então, a gente orienta a evitar a exposição solar, né? Então, principalmente aquele sol forte da manhã. Usar, né, como eu trouxe, a fotoproteção, sempre usar, né, uma blusa, uma proteção contra a radiação ultravioleta, a sombrinha, enfim, guarda-sol. Lembrar de sempre sair, antes de sair de casa, meia horinha antes de sair de casa e a cada 2 horas usar o protetor solar. Então, essas medidas básicas que a gente sempre orienta. Uma outra medida que a gente orienta também é a questão do anticoncepcional, lembrando que são mulheres jovens, então pílulas combinadas de estrogênio e progesterona não devem ser, na verdade, devem ser evitadas. A gente não faz a pílula combinada, a gente orienta apenas reposição de progesterona ou o DIU, né, que é aquele dispositivo intrauterino, naquelas pacientes que desejam não gestar nesse primeiro momento. E, assim, eu acho que qualidade de vida o paciente consegue ter e tem, na maioria das vezes, né? Claro que ele tem que saber lidar com a doença de uma maneira que, com suporte familiar, com apoio, né, dos familiares, dos amigos, porque ele vai poder ter uma vida saudável, a alimentação também, você perguntou em relação a rotinas, né, de vida diária. Então, se a alimentação é exatamente igual a normal, com verduras, proteínas, é claro que aquele paciente com nefrite, que é a inflamação dos rins, é bom sempre, né, ter um acompanhamento nutricional em conjunto para evitar uma carga proteica muito grande, de sal também, para não sobrecarregar os rins. Então, e a ingesta hídrica, a ingesta de líquido tem que ser medida, quantificada por dia, então por isso que é tão importante ter o acompanhamento nutricional nesses casos. Mas, de uma maneira geral, a alimentação é igual da normal, assim, não tem nenhuma... Assim, a gente, é claro, evita, né, enlatado, frituras, de uma maneira geral, mas que isso, independente de tendo lúpus ou não, a gente já orienta essa questão do hábito alimentar. E também a atividade física, a gente sempre orienta, né? Tendo lúpus também ou não, a gente sempre orienta essa questão da atividade física regular, 30 minutinhos, pelo menos 3 vezes por semana, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente traz a importância da atividade física para o bem-estar físico e mental também do paciente, né? E é claro que, lembrando que o lúpus, por ser uma doença autoimune, o estresse, a gente sabe que hoje em dia que o estresse ele interfere muito na atividade da doença. Então, aquele paciente que vive com alguma ou ansiedade ou depressão, alguma alteração do humor importante, a doença tende a reativar. Então, sempre que possível, né, evitar o estresse, evitar, né, os atritos, enfim, que isso também contribui para uma qualidade de vida e uma rotina mais saudável. Acho que eu tentei, mas, doutor Narciso, fica à vontade aí para complementar. Não, acho que falou tudo. A Nilma acho que está no mudo. A outra pergunta era quanto à atividade física, que o paciente perguntou, a importância da atividade física, né, que a gente chama de terapia, as terapias complementares ao tratamento, né? Se é indicado, se é importante, o quanto é isso, se for para mensurar o quanto é importante a atividade física para o paciente com lúpus. Doutor Narciso, quer falar? Eu acho que a Nathalie já falou. Eu acho que aí entra naquela coisa da saúde de todo mundo, né? Ou seja, não ser sedentário. Acho que é sair daquela linha do sedentário. Alguma coisa em torno aí de 4, 5 horas por semana seria o ideal, né? Eu sempre tento estimular que a atividade física não tem muita diferença a modalidade. A diferença que tem é a persistência, né? Ou seja, contínua, um hábito, né? Isso faz mais diferença. A modalidade faz menos diferença, na minha opinião. Com certeza. A modalidade pode ser aquela que o paciente melhor se adapta. Você também, ele sente prazer. Né? Eu acho muito importante, né? Na atividade física, a gente tem que ter prazer em estar fazendo aquilo para não ser uma coisa assim muito motora, né? Mecânica.
para realmente atingir o objetivo e alcançar o resultado esperado. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Nós estamos a 3, 4 minutinhos, no máximo 5, para encerrar a nossa live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, abre o microfone e fique à vontade. Todo mundo tímido? Eu escrevi no site, só que eu escrevi no Isso, melhorou, pode falar. A minha tia está perguntando se lúpus causa neuropatia. Ela está tendo neuropatia, Denise? Ela tem neuropatia nas pernas. E ela ela tem diabetes? Não. Não. É para vocês responderem. É pelo próprio lúpus ou é por outra causa? Pois é, ela não tem. Ela só tem esse diagnóstico de neuropatia no exame que ela fez, mas não tem. Ela só tem lúpus. Não, a neuropatia significa alguma patologia do nervo, né? Do nervo periférico, principalmente, né? Ela tem causa variada. A maioria das vezes, existe alguma coisa que atrapalha a alimentação desse nervo pelo seu vaso. A gente chama de vaso nervório. Esse é o mecanismo principal da maioria das doenças autoimunes que produzem vasculite, pequenas inflamações nesses vasos, aí o vaso inflama, o nervo inflama e passa a ter os sintomas, dormência, formigamento, falta de força, perda de coordenação, assim por diante. Então, o lúpus pode levar, sim, a essa neuropatia periférica de vários modos, né? Assim como outras doenças. Então, é um diagnóstico diferencial difícil, mas se o paciente tem lúpus ativo e não tem outra doença muito evidente, pode ser associado, sim, essa neuropatia com o lúpus. Então, a neuropatia é um diagnóstico. Assim, muitas doenças levam a neuropatia. Pode ser tóxica por alguns produtos, né? A própria talidomida, que é usada no tratamento do lúpus, pode produzir neuropatia. Então, assim, tem causa variada. Então, é um diagnóstico diferencial difícil, mas a gente, às vezes, consegue saber a causa, sim. E são doenças difíceis de tratamento, porque geralmente significa que o nervo já tem alguma lesão definitiva, já não consegue um resgate completo do nervo na maioria das vezes. Dr. Narciso, a síndrome de Sjögren, né, que é outra doença autoimune que tem associação com o lúpus também. A gente geralmente, quando tem esse diagnóstico de lúpus, né, a gente sempre investiga, pensando numa neuropatia também, a síndrome de Sjögren, que pode também estar associada, né? Então, lembrando que uma doença autoimune pode ter outra associada. Então, é outro diagnóstico que a gente tem que buscar também nesse caso. E eu acho que também outras causas que a gente pensa também, deficiência de vitamina B12 é uma causa de neuropatia. Existem diversas, né, como o doutor Narciso trouxe, diversas causas de neuropatia, a própria hanseníase também, enfim. A gente tem que ser investigada essa causa, né? Perfeito. Abadia, você tinha aberto seu microfone, você quer fazer alguma pergunta? Eu queria perguntar para o doutor Narciso, meu pai tem gotas, ele fala que comer feijão, comer carne vermelha faz muito mal, é verdade? Olha, no tratamento da gota, a dieta é no máximo 1/3 do problema. A maior parte das vezes existe um erro metabólico que deve ser abordado com medicamento. A dieta é ajudante. Então, os alimentos mais problemáticos, podemos, assim, colocar que são poucos. Seria a bebida alcoólica, principalmente a cerveja, que ela atrapalha a eliminação do ácido úrico, que aumenta a produção. Os frutos do mar, principalmente camarão, os outros crustáceos. Depois vem o bacalhau. E no nosso costume mineiro aqui seria os miúdos. O fígado, o coração, a moela. E, assim, a nossa comida tradicional do brasileiro, né? O café da manhã comum, leite, pão, café, o almoço, arroz, feijão,
carne sem exagero, verdura cozida e verdura crua, é uma dieta super equilibrada, não tem problema. Pode ser comido todo dia carne se não for em grande quantidade. Tanto faz vermelha, branca, de peixe. O maior problema é álcool, miúdos e frutos do mar. Se fosse para resumir assim, em 3 palavras, seria isso aí. Cássio? Boa noite, doutor. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. São 2 perguntas. O açúcar deve ser evitado para quem tem a patologia de lúpus? A outra pergunta, no momento a minha filha está tomando uma quantidade alta de corticoide. Então, para o momento, a vacina da Covid não é apropriada. Deveria estabilizar primeiro o quadro dela, porque ela vem de uma internação porque ela contraiu dengue, tá? Então, ela está tomando muita azathioprina, uma dosagem alta, está tomando corticoide, uma elevação alto, né, uma quantidade elevada. Olha, em relação ao açúcar, se ela estiver tomando corticoide em dose alta, é lógico que ele modifica esse metabolismo do açúcar, né? Então isso vai colaborar ainda mais para ficar mais alto, principalmente açúcar de absorção rápida, né? A glicose, o açúcar da cana. Então, o açúcar da frutose é melhor, né? O açúcar que tem, por exemplo, no arroz integral, no macarrão integral, seria melhor do que o açúcar que a gente está acostumado a ver nos outros alimentos. Em relação à vacina, o que acontece quando alguém tem doença autoimune, ou está usando imunossupressor, ou imunobiológico, e toma a vacina do Covid, é que você não pode ter a resposta imunológica esperada da vacina. Você não pode adquirir a proteção necessária. É como se você tomasse a vacina e não fizesse muito efeito, vamos dizer assim. Esse é o risco maior. Então, o ideal é você tomar um pouco longe desse período mais ativo da droga. Agora, no caso, azathioprina, metotrexato, leflunomida, são drogas que produzem uma imunossupressão considerada leve. Não é tão alta. Só se for em dose muito, muito alta, esses medicamentos que eu falei, no caso, azathioprina e metotrexato, que a gente varia a dose. O imunobiológico que a gente realmente assim, tem que tomar muito cuidado com a vacina é só o rituximab, que ele tem ação longa, por mais de 6 meses. Então, realmente, ele mostrou que a gente tem que ter um pé atrás com a vacina e pensar muito bem. Em relação à sua filha, eu aconselharia a tomar a vacina, porque nós temos uma doença que tem 3% de mortalidade. A vacina praticamente não tem mortalidade nenhuma, ela por si só. Ela tem alguns riscos, lógico, de ter reação local, reação sistêmica, mas isso é esperado em qualquer tipo de vacina. Então, eu acho que vale a pena assim, correr o pequeno risco da vacina para tentar não correr o grande risco da doença. E depois, se for possível, talvez nesse caso, eu recomendaria fazer exame de controle para ver se teve uma resposta imunológica, de usar IgG, IgM depois de algum tempo. Como rotina, eu não recomendo, porque a resposta imunológica para o vírus, ela é muito mais da imunidade celular do que da imunidade humoral. O humoral seria dos anticorpos, o celular seria dos linfócitos T. Então, a gente todo mundo fazer a dosagem dos anticorpos para ver se a vacina deu certo, não tem praticidade nenhuma, não tem necessidade nenhuma. Agora, um caso como o dela, que tem um fator que atrapalha a vacina ter o efeito melhor que a gente quer dela, talvez valha a pena, então, fazer a vacina e depois fazer essa dosagem para ver se teve a resposta. Obrigado. Bom, nós estamos no nosso limite do tempo, né? Eu quero agradecer muito a participação de todos. Eu acho que eu vou passar a palavra agora para a doutora Nathalie e o doutor Narciso. E eu só tenho que agradecer muito, vocês foram fantásticos, como sempre. Quero muito, muito, muito agradecer a parceria, o comprometimento de vocês com a ARUR. Em nome de todos os nossos pacientes, eu super agradeço, de coração mesmo. Eu amo vocês e agradeço muito esse momento fantástico que nós tivemos. Tarcísio, por favor. Eu gostaria de agradecer também essa oportunidade. Sempre é bom a gente poder expor o papel da reumatologia à disposição dos pacientes que sofrem tanto, né? Às vezes a gente consegue achar atalhos, né, para poder cuidar bem, aproximar todo o conhecimento da ciência nessa área
do paciente que precisa, da família que precisa. Então, eu fico muito satisfeito em participar de eventos como esse, e tendo a Nilma como líder, né, que sempre aponta a luz para onde a gente deve seguir, né, isso é muito bom. E conhecer a Nathalie hoje também foi uma grata surpresa, né, a gente ver aí uma pessoa tão jovem, com tanto conhecimento, tanta qualidade, tanta facilidade em expor as suas ideias. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Nilma. Obrigada, doutor Narciso. Foi um prazer. E me deixa à inteira disposição aqui para sempre que puder eu estar ajudando aqui, que eu abraço a causa dos pacientes. Eu gosto muito. Obrigada. Muito obrigada. Nós agradecemos e super valeu. Como o doutor Narciso falou, a Arura está norteada na informação, no conhecimento e no controle que o paciente precisa ter da própria patologia. Isso para a Arura é fundamental. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Valeu, gente. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.